Olá, tudo bom, gente? Meu nome é Professor Ed e eu trabalho com Ciências Humanas e suas tecnologias no cursinho em Fio. Para ficar por dentro de tudo que acontece sobre o Enem, as últimas novidades, para ter dicas, orientações e até assuntos mais específicos aí para a prova do Enem, acesse o nosso canal no YouTube, Enem por Matheus Prado. Bom, vamos agora tratar de uma questão bastante interessante do Enem, que fala sobre a crise de 29. A crise de 29 foi a maior crise do capitalismo de que se tem notícia, que se espalhou pelo mundo, teve como início nos Estados Unidos a quebra da Bolsa de Nova York, da Bolsa de Valores de Nova York, e se espalhou pelo mundo, gerando recessão, desemprego em escala global. Bom, a questão em si, ela tem um texto longo no enunciado, um texto razoavelmente longo, e afirma que a crise de 29 teve sua origem no grande aumento da produção industrial e agrícola durante a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Com os países europeus, com suas indústrias voltadas para o esforço de guerra, ou sendo destruídas na própria guerra, já que essa Primeira Guerra Mundial teve como palco de batalhas os países europeus. Então, para minar a capacidade de guerra do inimigo, era necessário destruir as suas indústrias. O que aconteceu? Os Estados Unidos passam a abastecer uma parte desses países europeus com seus produtos industrializados. Então, os Estados Unidos, longe, distantes do palco, do cenário das batalhas, abastecem os países europeus e, com isso, você tem um grande crescimento na indústria norte-americana, ativando o mercado de ações. Então, essas empresas, para conseguir captar recursos junto à sociedade, expandir as suas atividades e, efetivamente, ampliar a sua produção para atender essa demanda externa aumentada, vão lançar ações no mercado. E aí os investidores compram essas ações, aguardam um período para apurar o lucro da empresa e depois recebem o seu percentual de lucro, os dividendos. Essa é a ideia de uma bolsa de valores. Porém, dessa situação, rapidamente caminha-se para a especulação. E o que é especulação? Especular vem de apostar. Então, eu compro uma ação hoje, sabendo que eu estou pagando caro por ela, mas eu especulo, eu aposto que daqui a um ano, futuramente, o lucro da empresa vai ser tal que vai cobrir esse sobrevalor que eu paguei pela ação. Eu paguei caro, teoricamente, ela não deveria valer tanto, mas eu aceito pagar caro porque eu espero, eu aposto que no futuro eu vou ter um lucro muito maior. Então, essa é a especulação. O problema com a especulação é que se aquele sujeito que está especulando, está apostando, por alguma razão ele acredita que não vai realizar o lucro, ele tenta se livrar do papel e passar o problema para os outros, para não ficar com um prejuízo tão grande. Então ele vende antecipadamente as ações. Então as ações trocam de mão muito rapidamente. E nisso, cada vez que um especulador tenta vender as ações para o próximo, os outros especuladores começam a ficar desconfiados. Mas por que está todo mundo vendendo as ações dessa empresa? E ela não deve valer tanto quanto estão dizendo. Então vou me livrar disso antes que eu fique no prejuízo. E aí começa um movimento de baixa das ações. E foi exatamente isso que aconteceu em 1929. Uma grande onda de ações, uma grande quantidade de ações foi colocada à venda e não encontrou compradores. Todo mundo queria vender, ninguém queria comprar, e isso derrubou o preço das ações. Diante disso, os bancos que emprestavam dinheiro a juros para as pessoas comprarem as ações, as pessoas faziam isso. Pegavam dinheiro emprestado no banco, que era fácil, os bancos exigiam poucas garantias para conceder empréstimos, havia uma política de empréstimo fácil nos Estados Unidos, então os bancos emprestavam dinheiro para as pessoas e cobravam 15% de juros ao ano. As ações rendiam cerca de 85% de juros, de lucro ao ano.
Então as pessoas pegavam o dinheiro emprestado no banco para pagar 15% daqui a um ano, devolver o dinheiro com 15% a mais daqui a um ano e compravam ações, porque aí em um ano elas ganhariam 85%. Fazendo a conta, ficavam com 70% de lucro do valor do empréstimo para si. Então é um negócio excelente. Por isso que muita gente fez isso. Na hora em que aquela grande, que as ações que deveriam valer 85% a mais não estavam valendo até a menos do que o que elas foram compradas, as pessoas não tinham condições de pagar aos bancos. E aí esses bancos, sem conseguir receber os empréstimos que eles podiam e cobraram antecipadamente, como podiam fazer, estava lá no contrato, nas letrinhas miúdas, aquela coisa que a gente vê nos desenhos animados, você não leu as letrinhas miúdas. Tá? Isso daí é uma referência da cultura norte-americana, nossos desenhos, nós assistimos muitos desenhos norte-americanos, é uma referência à prática dos bancos de fazer o contrato de empréstimo e colocar as cláusulas que podiam prejudicar o cliente em letrinhas pequenininhas para que ele não tentasse ler e assinasse, concordasse com aquilo sem ter o devido conhecimento. Então, os bancos, ali nas letrinhas miúdas, tinha uma cláusula que dizia que eles podiam cobrar os empréstimos antecipadamente. Quando os bancos fizeram isso, as ações foram colocadas à venda, uma enormidade de ações, não encontraram compradores, todo mundo queria vender, ninguém queria comprar. Os tomadores de empréstimo não conseguiram pagar os bancos, então os tomadores de empréstimo estavam com uma pilha de papéis, ações que não valiam mais nada, eles estavam falidos. Os bancos, que não conseguiram receber o dinheiro que esperavam receber, estavam falidos. E aí as empresas que dependiam dos bancos também, para saldar seus compromissos, também vão à falência, e os governos que estavam fazendo empréstimos para a reconstrução da Europa após a Primeira Guerra Mundial, cobram antecipadamente as dívidas europeias. E aí, aquele problema interno dos Estados Unidos vai para a Europa também, se espalha lá, leva à falência as indústrias europeias e daí se espalha por todo o mundo, já que Estados Unidos e Europa eram os grandes mercados consumidores dos produtos dos países em desenvolvimento, como era o caso do Brasil, que exportava café para essas regiões. Então o Brasil vai ser atingido, a economia cafeeira vai ser duramente atingida, porque no momento de falência, todo mundo desempregado, a última coisa que eles iam se preocupar era em importar uma sobremesa de luxo, que era o café. Porque o café no exterior não era essa coisa que nós tomamos a toda hora, que não era uma coisa tão cotidiana. Era uma das muitas opções de sobremesa após um almoço. Um sorvete, um chocolate ou um café. Então, era para isso que o nosso café servia. Éramos exportadores de sobremesa. Uma hora de crise como essa, corta-se o supérfluo, corta-se a sobremesa. Então, daí o espalhamento dessa crise que começou nos Estados Unidos e se tornou mundial. Tá? Então, a questão trata dessa crise do capitalismo de 29. Porém, para responder à questão, todos esses conhecimentos ajudavam, mas não eram absolutamente necessários. Porque o próprio enunciado, nas suas primeiras palavras, fala que a crise de 29 tem sua origem no grande aumento de produção industrial e agrícola nos Estados Unidos ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial. E a alternativa que retoma essa ideia é a alternativa B de beijo. Tá? Então, poderia-se chegar por interpretação de texto ou também por exclusão das outras alternativas. Tá? Então, muito obrigado e até a nossa próxima questão.